lá, Jó, capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou no meu servo Jó? Não há na terra ninguém como ele. Quem pode dizer amém pela palavra? Pode se assentar. Nós estamos falando de 3 inimigos. Na verdade são 4 inimigos que nós vamos falar durante os domingos. E o inimigo de hoje é o diabo. Eu falei para vocês que no domingo primeiro, que o primeiro inimigo é o mundo. E eu disse a vocês que esse mundo é o sistema corrupto que governa o planeta. E que o mundo ali necessariamente não é o planeta, mas é o sistema anti-Deus, anticristo, anti-igreja que governa o planeta. Um sistema completamente voltado contra Deus e contra tudo aquilo que se chama pelo nome de Deus. É um sistema alternativo. Eles têm uma oferta, e essa oferta é para quem não aceita Deus, para quem não aceita Jesus. Então esse mundo, ele vai criar coisas paralelas. Se no reino de Deus tem a justiça do reino, então no mundo também tem outro tipo de justiça, uma justiça social. Então sempre eles vão estar buscando. Se existe uma paz no reino de Deus, eles vão inventar um outro tipo de paz. Se existe um amor no reino de Deus, eles vão criar um outro tipo de amor. Sempre para competir, sempre para combater com aquilo que Jesus entregou. O Senhor Jesus disse que a paz que Ele tem para nos dar não é a mesma paz desse mundo. E o Senhor Jesus derrotou esse mundo. E o segundo inimigo que eu falei para vocês é a carne. Por que a carne? Porque o pecado foi colocado dentro da carne. E quem fez isso? Deus. Deus decidiu tirar o pecado de qualquer âmbito espiritual e colocar apenas no âmbito físico, material, na carne, na natureza, em tudo que existe. Maldita é a terra, maldito é o corpo do ser humano, tem doenças, enfermidades, etc. Mas a promessa é que todas essas coisas vão ser restauradas. A carne será restaurada, o planeta será restaurado, a terra será restaurada. Por isso João viu um novo céu e uma nova terra. Então há uma promessa de Deus de restauração da matéria. E a carne é a principal matéria existente. Isso aqui é matéria, mas mais importante do que isso é o corpo. Então Jesus prometeu que não somente o corpo, mas todo o planeta seria restaurado. Todo o planeta vai ser restaurado. Ou seja, há uma recuperação, há uma forma de restaurar isso. E ele fala que essa é a nossa esperança. A esperança é Cristo em nós, ou seja, da forma que Jesus é, nós seremos. Você sabe, Jesus ressuscitou, e Ele ressuscitou fisicamente. Tomé quer tocar nossas chagas, ele quer sentir. Jesus viu um pão e um peixe e ele comeu, ou seja, era fisicamente. Os discípulos pensaram que era um fantasma, não era fisicamente. E essa restauração, ela vai acontecer em todas as esferas da materialidade. Todos os estados da matéria serão restaurados. Quando você estava na escola, eu e você, nós aprendemos que existem pelo menos 3 estados da matéria: líquido, sólido e gasoso. Mas a gente sabe que a ciência já descobriu que existem outros estados da matéria. Pelo menos alguns 2 a mais aí nós já conhecemos. Um deles é o plasma. Plasma é um estado da matéria. Então, todas as esferas da matéria serão restauradas. Todos os estados da matéria serão restaurados. Todos. Todos aqueles que não quiserem viver com Deus e nesse novo reino e nessa nova terra serão lançados dentro de um mar. E esse mar arde com fogo e enxofre. Inclusive, até o inferno vai ser lançado lá. Inclusive, Satanás vai ser lançado lá. Agora escute, o terceiro inimigo nosso é esse dito cujo, Satanás. Esse encardido. Ele é o nosso terceiro inimigo que nós vamos trabalhar. E domingo que vem eu termino o último inimigo. Então, Satanás é o inimigo de hoje que nós vamos aprender a combater e a vencer. Quem quer vencer Satanás aí? Quem quer vencer? Jesus disse, lá vem ele, e ele não tem nada comigo, eu e ele não combinamos. Então, da mesma forma, a igreja precisa se posicionar dessa forma. Nós e Satanás não temos nada a ver. Amém, irmãos? Quem é livre de Satanás aí? Livre. Você não tem nenhuma conexão com ele, você não tem nenhuma ligação com ele, você não tem nenhuma identificação com ele. Pastor, eu era assim até assistir a série Lúcifer.
Aí eu assisti a série Lúcifer, eu gostei dele, bonito ele, né? Eu vi um camarada falando na internet que Satanás é um libertador, ele veio para trazer luz, ele veio para trazer conhecimento, que se não fosse ele, como é que a humanidade conheceria? Ei, escute, deixa eu afirmar para você uma coisa, a humanidade já conhecia o bem, o que a humanidade não conhecia, não havia experimentado, era o mal. Me diz uma coisa, quem acha que o Jardim do Éden era muito bom? Quem acha? Então ele já conhecia o bem, sim ou não? Quem acha que o planeta era perfeito antes do pecado? Levanta a mão aí, sim ou não? Então a humanidade já conhecia o que era bom, gente. Deus vai criar todas as coisas e Deus fala assim, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Então tudo que é bom, a humanidade já conhecia. O que a humanidade ainda não tinha experimentado é o mal. E Satanás, como tentador, como provocador da queda do ser humano, ele vai promover esse experimento. O que é conviver, compartilhando o bem e o mal, tentando equilibrar o bem e o mal, é horrível. Como eu gostaria que a nossa vida fosse só de coisa boa. E antes da queda, a nossa vida era só de coisa boa. Mas depois da queda, o que aconteceu? Agora a gente tem que conviver com o bem e com o mal. Então você está aqui na igreja, você está recebendo uma boa palavra, você está recebendo um momento, um ambiente gostoso de adoração, e você pode sair ali e encontrar com alguma coisa má. Diga assim, eu repreendo em nome de Jesus. Fala assim, eu sei que a vida não é só de momentos bons. Agora por quê? Por causa do pecado, quem está entendendo? Por causa do pecado. Quem provocou isso para acontecer foi Satanás. Então Satanás, ele caiu na lista negra de Deus. Então ele já é um condenado. Porque ele fez isso, porque ele levou toda a humanidade. Ele induziu toda a humanidade a cair. Tem um teólogo muito importante, eu não sei se vocês têm conhecimento desse mundo da teologia, mas para quem é bacharel em teologia, para quem é mestre em teologia, doutor em teologia, conhece os teólogos, e tem um teólogo chamado Leonardo Boff. Leonardo Boff é um teólogo quase católico, praticamente. E ele fala assim que Satanás é um mito, é a criação do homem, é uma invenção da mente humana. É lógico que não, gente. Em primeiro lugar, Satanás não é um mito, ele é uma realidade. Ele esteve presente no Jardim do Éden, e o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro diz que nós devemos tomar muito cuidado. O apóstolo Pedro chega a dizer assim, que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. O apóstolo Paulo diz assim, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Se fosse um mito, pode ter certeza que quem estaria tentando Jesus nos 40 dias, nas 40 noites, que apareceu quando Jesus teve mais fome, quem foi lá? A palavra diz, e o diabo, quando Jesus sentiu fome, no final dos 40 dias, foi tentar Jesus. E Jesus disse o que para ele? Sai de ré, Satanás. Da forma que você veio, você volta. Sai de ré, nem vira as costas para mim, porque você não merece essa honra. Então, gente, não é um mito, é uma realidade. É um ser espiritual que induziu o homem a cair e, infelizmente, continua induzindo. O apóstolo Paulo diz assim, eu temo vocês, igreja, que sejam enganados por Satanás da mesma forma que Eva foi enganada por Satanás. E ele está falando isso para quem? Para a igreja de Coríntios, a igreja primitiva, dizendo para a igreja tomar cuidado para não ser enganada por ela. Interessante que Satanás, no seu papel de enganador, ele sempre vai pegar uma verdade e fazer parecer mentira. Eu afirmo a você, todos nós aqui estamos sujeitos a isso, a acreditar numa mentira como se fosse verdade. Isso você pode colocar no âmbito político, você pode colocar no âmbito espiritual, no âmbito material, em qualquer ambiente. Ter essa doutrina dentro da sua mente é muito importante. Uma das preocupações que eu tenho dentro da comunidade do reino não é apenas nós temos a ortopraxia, não é apenas temos a prática, mas também temos a ortodoxia, ou seja, crer corretamente, ter a sã doutrina. Eu gosto do meu povo porque o meu povo é trabalhador, mas eu gosto do meu povo porque o meu povo também tem fome de palavra, tem fome de Bíblia. Eu não quero que gente só fazendo tarefa, não. Eu quero gente que conheça a Bíblia, gente que entenda da palavra, gente que se alimenta, gente que conhece,
que não vai cair em falsidade, não vai cair em engano. Tem que conhecer Bíblia, você não pode ter medo da Bíblia. Você não pode temer a Bíblia, você tem que ter intimidade com a palavra de Deus. Você tem que meditar nela de dia e de noite. Porque como Jesus venceu Satanás? Está escrito. Foi ou não foi? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Ele venceu dizendo, está escrito. E a melhor forma que você tem de vencer Satanás é com a palavra de Deus. Está escrito. Muita gente pensava assim, né, que quando, por causa disso, então eu vou pegar o Salmo 91 e quando eu ver um demônio, eu vou começar a ler o Salmo 91 para o demônio. É isso que está falando? Não, não é ler o Salmo 91 para o demônio, irmão. É colocar o Salmo 91 dentro do seu coração. Quem está entendendo isso aqui? Que o demônio ele já conhece o Salmo 91. O diabo já conhece o Salmo 91. Jesus mesmo citou para ele. Mas Jesus citou porque tinha no coração. Não ficou lendo ali na hora de fazer um exorcismo. Não foi isso que aconteceu. Então nós entendemos que Satanás ele tem a primeira função dele, que é o quê? Enganar. A palavra diz que ele é o enganador. O que significa isso? Que ele é o pai da mentira. Eu sei que você pensou que era o companheiro. Ele é só o sobrinho, o neto. Mas é o sócio. Mas, gente, ele é o pai da mentira. Você precisa entender que a mentira, ela foi criada por Deus. Não se assuste. Todas as coisas foram criadas por Deus. A palavra diz em Isaías que Deus criou o mal. Mas entenda uma coisa que eu explico para você não ficar escandalizado. Todas as coisas que Deus criou foi por potencialidade. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu sou um fabricante de carro. E eu vou fabricar um carro. Fabriquei várias unidades. E eu vendi o carro para uma pessoa. E eu, como fabricante do carro, vendi o carro. Esse carro, a pessoa foi dirigir, sofreu um acidente, bateu, morreu. Todo mundo estava dentro desse carro e no carro que eles bateram também. O carro que eu fabriquei causou acidente. Quem é o culpado? Sou eu ou o motorista? Vou perguntar de novo. Quem? Certeza, não sou eu? Então, por exemplo, eu crio a possibilidade do mal, mas eu não crio o mal. Então, eu crio o carro, mas eu não crio o acidente. O acidente foi causado por quem? Pela humanidade. O pecado foi causado pela humanidade. Deus criou a possibilidade de errar. Porque isso se chama livre-arbítrio. Deus não queria robôs. Deus queria seres livres. E esses seres livres poderiam cometer erros como opção, mas eles escolheriam o salário. Por exemplo, o salário do pecado qual é? Mas o dom de Deus qual é? A vida eterna. Diga comigo, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A mulher que acertar isso vai ganhar uma Bíblia agora. Onde está escrito esse texto? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sério, mulherada? Eu fazendo maior propaganda na internet aqui, que a comunidade gosta de Bíblia. Jesus amado. Vou dar a dica para vocês, está lá em Romanos. O versículo é 23. Romanos, o quê? 6:23, gente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, gratuito. Então, gente, o erro do ser humano fez o quê? O erro do ser humano fez ele colher. Mas quem foi que enganou? Foi Satanás. Qual foi o engano dele, gente? Ele falou assim, ó, Deus disse para vocês que vocês não deveriam comer desse fruto. Mas só que eu sei que ele está mentindo, porque vocês deveriam comer sim, porque vocês vão ser conhecedores do bem e do mal igual a ele. Ok? Então, olha só, ele não usou uma mentira total. Ele disse meias verdades. Diga assim, meias verdades são tão perigosas quanto as mentiras. Porque as meias verdades têm aparência de verdade, mas no fundo ela é mentira. Satanás não usou uma mentira completa 100%, ele usou uma meia verdade para enganar Adão e Eva e fazer com que toda a sua descendência, toda a sua geração, que somos nós,
pudéssemos carregar o fruto do pecado deles. Ou seja, agora Adão e Eva passam a morrer, e como eles não são criados por unidades, eles são geracionais, então todo mundo que eles gerarem vai carregar o DNA deles, e o DNA deles está comprometido com o pecado. Ei, anjo quando peca, pega um por um. Sabe por quê? Anjo não engravida. Anjo é criado um por um, e quando eles caem, caem individualmente, e pronto, acabou. O ser humano não, ele é geracional. Você herda o DNA do seu pai, você herda o DNA da sua mãe. Se tiver qualquer coisa de ruim ou de bom dentro desse DNA, vem junto. Então, quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram com que toda a descendência deles e geração também pecassem juntos. Vocês estão entendendo como a gravidade do ato desses dois abençoados, e como Satanás enganou eles, induziu eles ao pecado? Escuta uma coisa que eu quero dizer para vocês: Satanás é cheio de enganos e de mentiras, e a primeira coisa que você tem que estar atento na palavra de Deus é para você não cair, porque ele anda disfarçado. Deixa eu dizer uma coisa para você: todo engano de Satanás vai tirar você do jardim do Éden, vai tirar você da presença máxima de Deus, e ele vai vir com meias mentiras. Muita gente pensa que ele vai vir, sabe como? Com chifre assim, irmãos, e com aquele rabo assim, com aquele tridente assim, com um dente assim, o olho vermelho, e não vem. Sabe como ele vem? Ele vem na forma de um garotão, tanquinho assim, sabe, bombado, todo bonitão, cantando para você, no seu ouvido. E daí saem as maiores dores que você já enfrentou na sua vida. Ou ele vem muitas vezes naquela colega de trabalho seu, tão linda, tão bonita, tão maravilhosa, aquela loira, aquela morena. Aí você fala: não, é tão linda que é um anjo. Alguém já viu desenho de anjo feio? Quem já viu desenho de anjo feio? Filme de anjo feio? Como que é o anjo? Fala para mim. Geralmente é o quê? Hoje que está naquela moda do politicamente correto, já tem anjo negro. Mas no nosso passado aí, todos os anjos eram loirinhos de olho azul, se não era? No máximo era de olho verde, né? Quando a pessoa tem o cabelinho enroladinho e loirinho, como que você chama? Cabelinho de quê? De anjo. Por quê? Cabelinho loiro, você já remete a anjo, né? Então você pensa que Satanás ele vem de uma forma feia, mas nunca de uma forma bonita. Então por isso você acredita que as coisas que estão vindo bonitas e boas para você, você pode até imaginar que elas são de Deus, e muitas vezes não é assim, gente. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, Satanás vem te oferecendo pão quando você está com fome. Satanás vem te oferecendo beleza quando você olha para o lado, a sua vida está sem graça. Ele vem oferecendo no seu ponto fraco para você cair. E quando você menos esperar, ele está colocando um banquete diante de você, para te enganar, para te seduzir, porque ele é o sedutor. E ele seduz você com vícios, ele seduz você de várias formas. Tem muita gente nesse mundo, escute, tem muita gente nesse mundo enredada por Satanás. Tem muita gente nesse mundo nas redes dele. Tem muita gente nesse mundo nas garras dele. Levanta a tua mão assim e diga assim: mas eu estou em Cristo. Fala assim: e aquele que está em Cristo, não há maldição sobre a vida dele, em nome de Jesus. Você está com uma pessoa linda, então profetiza sobre ela agora. Diga assim: eu quebro, eu destruo todas as ciladas, armadilhas e enganos de Satanás contra a tua vida, em nome de Jesus. Quem tem fé aí para dar um glória a Deus aí? Cadê o povo que glorifica e exalta? Aleluia! É um povo alegre e feliz, porque todo engano, todo laço do diabo contra a tua vida nesta noite será quebrado. Eu não sei onde Satanás tentou te enlaçar, mas eu sei de um Deus que tem poder para quebrar todo jugo, e ele vai ser quebrado hoje à noite. Hoje à noite pelo Senhor, aleluia. Porque Satanás é assim, ele é acusador, ele é blasfemador, ele é rebelde, ele é maldoso. E não há nada em nós que queira caminhar com ele, andar com ele ou se associar com ele. Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus. Não há nada em nós
de Satanás em nós. Não há nada de Satanás em nós. Tudo o que há em nós é do Espírito Santo de Deus. Levanta a tua mão assim. Diga: Senhor, hoje eu decido na minha vida, no meu coração, na minha casa, nos meus negócios, eu não permito, eu não autorizo que Satanás tenha alguma coisa, nada, nem um prego, nem um alfinete, nem um fio de cabelo, nada. Eu expulso agora Satanás da minha vida, das minhas coisas, em nome de Jesus. Quem tem fé, dá um glória aí, que essa igreja é avivada. Dá um glória aí. Você não aceita nada dentro da tua casa. Então fica em pé que você vai profetizar. Qual o lado da tua casa? Qual o lado da tua casa? Você vai profetizar que vai vir um fogo santo de Deus e vai queimar tudo que Satanás escondeu lá dentro. Tudo que Satanás escondeu lá dentro vai ser queimado agora. Quem tem fé aí? Quem tem fé? Quem tem fé? Então vai lá, você vai repetir comigo. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu agora ordeno, declaro que Satanás e suas coisas saiam da minha casa, seja o que for que está escondido, que está alojado, guardado, oculto dentro da minha casa, que Satanás colocou. Em nome de Jesus, eu estou dando uma ordem: sai agora. Eu profetizo, anjos do Senhor estão indo lá, na minha casa, nos meus negócios, estão começando a limpar tudo, a purificar tudo, com o sangue de Jesus e com o fogo do altar. Anjos de Deus, comece a queimar, queima, 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 em nome de Jesus, queima, 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 em nome de Jesus, agora. Satanás, você está expulso, repreendido, sai daí, porque os anjos de Deus estão indo aí agora, e vão encher da glória de Deus, tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, será cheio da glória de Deus, em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus, diga em nome de Jesus. Oh, cadê aquela salva de palmas aí? Eu me apaixonar. Levanta a mão aí. Todos outros amores. Vamos lá, povo de Deus, é agora. É agora, é agora. O Espírito Santo está vindo nesse lugar. O Espírito Santo está passando aí. O Espírito Santo está chegando aí. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Agora, o Espírito Santo, aí, aí. Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Diga, ainda tem lenha. Ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir. Pode vir queimar. Pode vir. Vamos lá, povo de Deus. Eu ainda tenho fome.